Imagine uma terra cortada por dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates. Essa região recebeu o nome de Mesopotâmia, que significa literalmente terra entre rios. Era uma planície fértil em meio ao deserto, e justamente essa fertilidade que atraiu diferentes povos ao longo de milênios. Na parte sul, conhecida como Baixa Mesopotâmia, nasceram as primeiras cidades da história, como Ur, Uruk e Eridu. Ali viviam os Sumérios, responsáveis pela criação de uma das mais antigas formas de escrita, a cuneiforme, gravada em tabuletas de argila. Já ao norte, viviam os Acádios, de origem semita, que mais tarde formaram impérios poderosos. Com o tempo, muitos outros povos passaram por essa região, deixando marcas de diversidade cultural e linguística. Era muita gente naquele local, de diversas culturas e línguas diferentes. Por isso essa diversidade toda. A vida na Mesopotâmia não era fácil. As cheias dos rios eram violentas e irregulares, exigindo complexos sistemas de irrigação. Quando a agricultura prosperava, cidades chegavam a ter dezenas de milhares de habitantes. Ur, por exemplo, chegou a abrigar cerca de 200 mil pessoas, algo impressionante para a antiguidade. Mas a instabilidade das colheitas também gerava fome, revoltas e queda de impérios. Por isso, a história da Mesopotâmia é marcada por sucessões de ascensão e queda. Entre os legados mais importantes está o Código de Hammurabi, escrito por volta de 1750. Esse conjunto de leis se baseava na famosa Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Foi uma das primeiras tentativas de organizar a vida em sociedade por meio de regras escritas. Dentre os povos mesopotâmicos, os assírios se destacaram pela força militar. Criaram o primeiro exército permanente da história e fundaram cidades como Nínive, onde construíram uma das maiores bibliotecas da antiguidade. Mais tarde, vieram os caldeus, também chamados de neobabilônios. O grande rei Nabucodonosor II foi responsável por obras monumentais, como os lendários jardins suspensos da Babilônia. Foi nesse período que os hebreus foram levados para o famoso cativeiro da Babilônia. Mas em 539 a.C., esse império cairia diante de um novo poder, os persas. Seguindo para oeste da Mesopotâmia, encontramos a região da Palestina, banhada pelo Mar Mediterrâneo. 3 povos foram fundamentais nessa área: os fenícios, os hebreus e os filisteus. Os fenícios eram mestres da navegação, organizados em cidade-estado como Tiro, Sidom e Biblos. Construíram uma poderosa rede comercial marítima, espalhando feitorias por todo o Mediterrâneo. O maior legado deles foi o alfabeto fonético, que simplificou a escrita e iniciou diretamente os alfabetos grego e romano. Já os hebreus tiveram sua história marcada pela religião. Saíram do Egito em busca da Terra Prometida, em um episódio conhecido como Êxodo, liderado por Moisés. Mais tarde, uniram-se sob reis como Saul, Davi e Salomão, mas o reino acabou dividido, e o povo passou por momentos de dominação estrangeira, como o já citado cativeiro da Babilônia. O maior legado hebraico foi a criação do monoteísmo, a crença em um único Deus, que deu origem ao judaísmo e influenciou diretamente o cristianismo e o islamismo. Por fim, chegamos aos persas, que construíram um dos maiores impérios da antiguidade. O fundador foi Ciro o Grande, que uniu os povos medos e persas e conquistou a Mesopotâmia. Foi ele quem libertou os hebreus do cativeiro. Seu sucessor, Cambises II, conquistou o Egito. E mais tarde, sob Dário I, o império atingiu seu auge. Para administrar terras tão vastas, Dário criou as satáprias, províncias governadas por sátrapas, que eram representantes do rei. E implantou também estradas reais, correios e até uma moeda única de ouro, chamada dárico. No campo religioso, os persas seguiram o zoroatrismo, uma fé dualista que pregava a luta eterna entre o bem e o mal, influenciando conceitos religiosos até hoje. O Império Persa resistiu por séculos, mas acabou derrotado nas guerras médicas contra os gregos, sendo finalmente conquistado por Alexandre o Grande em 330 a.C. A Antiguidade Oriental foi o berço de muitas conquistas humanas. A escrita, a lei, o comércio marítimo, o monoteísmo e a organização de grandes impérios. Mesopotâmia, Palestina e Pérsia não são apenas capítulos distantes da história, mas pilares daquilo que conhecemos hoje como civilização.